Olá, meus queridos, aqui nós estamos mais uma vez para conversar sobre um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos sobre os tormentos voluntários do capítulo 5. Capítulo 5 que aborda o tema Bem-aventurados os aflitos, e nós trataremos dos tormentos voluntários no item 23. Como a gente sempre faz, roguemos aos nossos mestres, aos nossos anjos guardiões, o amparo do alto. Amparados por essa misericórdia infinita e o amor incondicional do Cristo, elevemos a nossa alma para que possamos estar abertos ao aprendizado desse momento e tenhamos condições de fazer também a reflexão ou as reflexões necessárias de acordo com as nossas necessidades. Refeitos, e assim, como a gente sempre faz, vou fazer uma leitura breve desse texto e a gente vai comentando pouco a pouco nesse nosso breve momento. Os tormentos voluntários. O homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade, se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real aqui na terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo, tudo aquilo que pode perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. Haverá tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo, e o que eles não têm e os outros possuem lhe causa insônia. O sucesso de seus rivais os perturba, e o seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria consiste em estimular, nos insensatos como eles, a fúria do ciúme que eles próprios possuem. Pobres criaturas nem sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas estas futilidades, cuja ambição envenena suas vidas. As palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, não podem ser aplicadas a eles, pois suas preocupações não terão recompensa no céu. Aquele que se contenta com o que tem, poupa-se de vários tormentos, pois vê sem inveja aquilo que não é seu e não procura parecer mais do que o que é. É sempre rico, pois ao olhar para baixo, em vez de olhar para cima, verá sempre pessoas que possuem ainda menos. É calmo ao não criar necessidades que são ilusórias, e a calma é sempre uma felicidade em meio às tempestades da vida. Muito claro o texto, creio que não nos deixa nenhuma dúvida, mas é sempre bom a gente refletir sobre o quanto a gente perde tempo buscando condições materiais ou se preocupando que alguém conquistou mais coisas do que nós, que alguém está à nossa frente em determinadas circunstâncias, seja na profissão, seja nos estudos, seja na condição pessoal. O fato é que eu costumo dizer sempre que existe lugar para todo mundo nesse mundo
que cada um constrói a sua trajetória, que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, cada um tem a sua condição de executar as coisas. E que se a gente conseguisse na condição humana, e é claro que eu me incluo nesse processo porque todos nós estamos mesmo em processo de aprendizado, todas as vezes que a gente conversa sobre um determinado tema, creio eu que quem aborda esse tema, no caso, os palestrantes, nesse momento, eu, Lídia, sou a que mais precisa de ouvir essas palavras. Então é sempre bom a gente fazer uma reflexão do que é que a gente está fazendo na nossa vida, a maneira com que a gente está conduzindo as nossas vidas. Se a gente está colocando ou os bens materiais ou a condição material da vida acima de toda e qualquer satisfação da alma. Com isso, como a nossa nobre e amiga Regina sempre diz, a gente não faz apologia à pobreza, muito pelo contrário. Isso significa que a gente está na Terra, a gente vive materialmente, não tem nada de errado em usufruir dessa condição material. A questão é quando a gente perde o equilíbrio, quando a gente deixa de se importar com tudo que nos enleva a alma, com tudo que nos apraz, o âmago e a essência divina, e fica o tempo inteiro só pautado e preocupado em executar tarefas, ou em conquistar bens, ou em conquistar situações que são meramente materiais. Na condição de espíritos encarnados, a gente vive a matéria, a gente usufrui disso, é sempre bom e não tem nada de errado em usufruir do conforto, da comodidade, da satisfação dos bens terrenos, porque eles estão aí para isso. Mas a gente não pode fazer com que isso esteja acima de qualquer coisa. Faz também uma alusão ao ciumento e ao invejoso. Ao ciumento, porque ele sempre se coloca numa condição inferior, achando que aquele que ama, ou a pessoa amada, ou seus amigos, ou seus familiares, o deixam numa condição inferior, relegado a um espaço que não é privilegiado. Então, o invejoso, porque está sempre em busca daquilo que não tem, daquilo que não possui. Está sempre preocupado com aquelas pessoas que conquistaram mais do que ele. Está sempre preocupado em olhar para o seu rival e competir e achar que conquistou mais do que o que deveria, e vive nessa busca incessante de se igualar, de se nivelar, como se daquilo dependesse a sua felicidade. E a gente sabe, como tudo na vida, que essa felicidade material ela é transitória, porque de fato a gente está aqui, como se diz vulgarmente falando, de passagem. O fato é que tudo na vida é momentâneo. Momentânea a nossa infância, momentânea todas as fases da nossa vida, todos os momentos em que a gente vive, em toda circunstância da vida existem altos e baixos, momentos de percalço, momentos de alegria, momentos de conquistas, porque esse é o nosso aprendizado, essa é a nossa caminhada. Todas as situações que chegam à nossa vida, todas as circunstâncias e toda a preparação, digamos, que a gente chega aqui, o núcleo familiar que a gente traz, as pessoas com quem a gente convive, todas as circunstâncias, a condição material que a gente vem, os recursos financeiros que a gente tem, sejam eles escassos, sejam eles fartos, tudo serve de prova do ponto de vista do aprendizado. Tudo serve para que a gente reflita sobre aquela situação que a gente vive, se é muito penosa, o que é que ela quer, o que é que aquela situação precisa extrair da gente. Quando é uma situação de poucos recursos, a humildade, a resignação. Quando é uma situação de muitos recursos, a prudência, porque quando você está diante de uma situação de opulência e de muitos recursos materiais, a tendência a errar é muito maior.
E quando a gente traz provas no que tange a familiares que são difíceis, que requerem da gente paciência, resignação, todas as situações difíceis, seja no trabalho, seja na família, seja na condição pessoal que a gente traz, tudo demanda da gente um aprendizado. E só cada um de nós é capaz de fazer essa reflexão de qual será o aprendizado do contexto em que a gente vive. E aí, nesse momento, eu convido a cada um de vocês a fazer o aprendizado de tudo que vocês vivem, de tudo que a gente traz nesse arcabouço reencarnatório. Eu, Lídia, em todas as responsabilidades que trago, que me imbuí, e cada um de vocês, qual é a dificuldade desse momento? Qual é a situação mais embaraçosa? O que é mais penoso? O que é mais difícil? O que é que aquela situação precisa, digamos, extrair da gente? É paciência? É coragem? É resignação? Tudo é aprendizado. Não existe condição perfeita, não existe felicidade plena, não existe ninguém que goze de uma situação equilibrada a vida inteira, que não viva uma situação embaraçosa em determinado momento da vida. Pode ser a mais rica das criaturas que viva numa situação de maior opulência, pode ser aquele famoso, na condição humana todos nós temos as nossas agruras, portanto, os seus aprendizados. Então, que a gente possa fazer uma reflexão sobre todas essas situações da nossa vida. A gente está muito preocupado com o que a gente ainda não avançou, com o que determinadas pessoas já conquistaram e a gente ainda não conquistou. A gente é ciumento, está se colocando em segundo plano, achando que também o outro está nos colocando em segundo plano. A gente vive o tempo inteiro amedrontado, receoso. O que é que a gente faz da nossa vida nesse momento? Ao longo dessa trajetória até aqui, quais foram as conquistas? E é sempre bom a gente enumerar, porque a gente tem sempre uma tendência a achar que não conquistou. A gente sempre tem uma tendência a olhar para o que a gente ainda não conseguiu. A gente não aprendeu, ou talvez não tenha sido estimulado a olhar para o que a gente já conquistou como pessoa, como ser humano, o que a gente já conseguiu ao longo dessa nossa caminhada aqui. E o texto aborda isso de maneira muito clara. A gente precisa aprender a olhar para baixo ou olhar para trás na fila das pessoas que estão atrás da gente. A nossa tendência, de um modo geral, enquanto ser humano, talvez por uma condição generalizada mesmo, porque a gente não aprendeu diferente, é sempre visualizar quem está à nossa frente, quem já conquistou, quem já possui mais do que a gente, seja em todos os sentidos falando, ou em termos de bens materiais, ou em condições materiais diversas, ou na própria condição do espírito, o que a gente já alcançou como pessoa, a maturidade, a questão emocional, o fortalecimento emocional, a resignação, a humildade com todos esses aprendizados que a vida impõe para a gente. É preciso que a gente exercite esse hábito, passe a adquirir esse hábito de olhar para quantas pessoas ainda se encontram numa situação aquém a que a gente já conquistou, para que a gente consiga exercitar também a resignação de que cada um está no seu processo. Exercitar a resignação, a humildade de olhar para a nossa vida com todos os embaraços que ela tem e perceber e conseguir também visualizar o que é que essa situação precisa e está querendo extrair de mim. Por que é tão penoso para mim viver isso? Por que é que eu não consigo lidar com essa situação? Como é que eu preciso? O que é que eu preciso fazer? Com o que é que eu preciso mudar no meu arcabouço interno para que eu consiga vivenciar essas situações embaraçosas, difíceis,
mas para que eu consiga ter um pouco de leveza em tudo isso. Porque, como eu disse, as dificuldades só mudam de endereço. Todo ser humano, toda família vive ali a sua parcela de dificuldade, vive as suas agruras, as vicissitudes batem na porta. Isso não muda para ninguém. Algumas pessoas com cargas mais pesadas, digamos assim, outros com cargas mais leves, porque na sua história lá atrás já viveram situações mais difíceis e conseguiram se depurar e hoje estão numa condição um pouco mais tranquila, não precisam mais de tanta prova para exercitar a humildade, a paciência, a força, a coragem, porque é o que a vida exige da gente o tempo inteiro. Força, coragem, enfrentamento. Existe uma tendência muito natural e muitos medos assolam a nossa existência. Eu tenho muitos medos de muitas coisas, de me deparar com situações, como é que vai ser. A gente exercita isso, tem fé em Deus, mas às vezes determinadas circunstâncias nos parecem pesadas demais, difíceis demais. Mas o que é que eu preciso modificar em mim mesma, através daquela situação, para que eu consiga viver aquela prova, aquele aprendizado com mais tranquilidade, com mais leveza? O que é que eu preciso fazer? Qual é a lição? E isso não é, claro, gente, da noite para o dia. Isso é mesmo um exercício. Isso é algo que a gente vai experimentando. Hoje eu consigo, amanhã não consigo. E aí depois de amanhã eu tento de novo. E aí eu vou, me desespero com aquela situação. Porque enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não se modifica para imprimir um olhar diferente àquela situação, e aí a gente ultrapassar aquela fase de aprendizado, aquela mesma situação vai se apresentar na nossa vida. Porque o nosso objetivo aqui é unicamente aprender. O objetivo da gente aqui na Terra, planeta de provas e expiações, é o aprendizado. E aí a gente aprendeu que existia um Deus punitivo, vingativo, um Deus que nada disso. Na verdade, tudo que a gente conquista nessa vida é para o nosso bem próprio, é para o nosso aprimoramento, é para que a gente consiga se enlevar enquanto espírito, é para que lá mais adiante essas nossas provas que hoje são tão necessárias para burilar o nosso espírito, como um diamante que precisa ser lapidado, essas provas elas não precisem mais exigir tanto da gente, porque a gente já conseguiu se refazer, já conseguiu se reformar. Esse é o principal objetivo dos nossos estudos, esse é o principal leme da doutrina espírita, que é a reforma íntima, porque é justamente a mudança de olhar, a mudança de observar o universo que nos rodeia, o ponto álgico, digamos assim, que é aquele que mais nos incomoda, para que a gente possa modificar a nossa maneira de enxergar, nossa maneira de sentir. O problema pode até continuar lá, mas à medida em que a gente olha para ele com mais leveza, ou com mais paciência, ou com mais tolerância, ou com menos revolta, porque a gente é humano, não existe perfeição na condição humana, mas as coisas vão se modificando. E, como de maneira muito própria o texto bem diz, dessa maneira a gente conseguiria não uma felicidade plena, porque ela não existe aqui na Terra, mas uma relativa felicidade. Viver com mais alegria, com mais leveza, com mais paciência, certos de que a gente vive um dia de cada vez, de que problemas aparecem, dias mais difíceis, dias mais fáceis, e a gente vai vivendo um dia de cada vez, enfrentando um problema de cada vez, até compreender que foi isso que a gente veio fazer aqui. Espero que essa nossa pequena reflexão sirva de um pouco de alento a cada um de nós,
para que a gente possa mesmo conseguir exercitar isso no dia a dia. Deixo aqui o meu grande abraço a vocês, a minha gratidão pela oportunidade desse trabalho. Peço que vocês sigam o canal do Seara Centelha de Luz, para que de vez em quando, se não puderem sempre, mas deem uma olhadinha nos nossos temas, em todos os palestrantes que aqui tem temas interessantes a abordar, para que a gente possa fazer essa caminhada juntos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.